hoje a gente está começando com a matéria matrizes. Matrizes é uma matéria simples, por isso que o pessoal não pegar a sequência da matéria começa a se tornar complicada. Tá? Então, o que seria matrizes? Matrizes são tabelas. Quem aqui já mexeu no Excel? Então, o Excel são tabelas, correto? Então, lá tem as letrinhas A, B, C, D, E, F. E aqui, ó, na parte aqui da coluna, 1, 2, 3, 4. E aqui os quadradinhos são células, não é isso? Sim. Então, quando você pegar uma célula lá tipo A3, você vai na coluna aqui A, na linha 3, e você tem aquela célula. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu quiser, por exemplo, esse número está na terceira coluna, segunda linha. E é assim que a gente vai posicionar os números. Vou falar sobre isso durante o nosso curso aqui de matrizes, tá? Então, primeira coisa, aqui são exemplos de representações de matrizes. Aqui eu tenho uma matriz A com parênteses, eu tenho uma matriz representada aqui com colchete, aqui também está com colchete e aqui está com barras. Todos esses tipos de matrizes, de representações, a gente vai encontrar nos livros de matemática sobre matrizes. Tanto faz representar com parênteses, com colchete ou com barra. Agora vamos entender uma coisa. O que a gente está trabalhando aqui? O conjunto desse tipo chamamos de matrizes. As filas horizontais nós chamamos de linhas. As filas verticais nós chamamos de colunas. Pergunto a vocês, quantas linhas tem aqui? Duas linhas. E quantas colunas? Três colunas. Então, se a pessoa acha que vai se perder, risca, ó, 2 linhas, 3 colunas. Então, essa matriz é 2 por 3. Todo mundo entendeu isso? Sim. Sempre nessa ordem, linha, coluna. Essa matriz é quanto por quanto? 2 por 2. 2 por 2. Eu tenho 2 linhas, 2 colunas. 2 por 2. Essa matriz é quanto por quanto? 1 por 0. Não, 0 por 1. 3 por 1. 0 por 1. 3 por 1. Se você tem dúvida, ó, primeiro linha, eu tenho 3 linhas, uma coluna, então é 3 por 1. E essa é quanto por quanto? 3 por 3. Uma linha, 3 colunas. Se você está na dúvida, risca. Tá a lápis bem por aqui. Então o pessoal entendeu como identifica as matrizes, número de linhas, número de colunas. Vem para cá então. Então o que eu quis dizer para vocês nesse exemplo que nós fizemos aqui? Faltou aí. Então, nessa parte horizontal, eu tenho primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, assim por diante. Quinta linha, sexta linha. Ah, tem matriz tipo 100 por 100? Tem. Só que você vai usar onde? No computador. Dá para fazer cálculos matemáticos. Você pula de mais, de menos, de vezes. Até de dividir tem. Que a gente não fala bem de dividir, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, ó, eu posso ter várias linhas e várias colunas. Então, na ordem, eu começo aqui em cima com primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, assim por diante. E na coluna, começa aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, e assim por diante, tá? O que seria a matriz quadrada? Matriz quadrada, está escrito aqui, significa aqui, ó, é o mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Então, essa aqui é uma matriz quadrada de ordem 1. Por que ordem 1? Tem uma linha, uma coluna. Essa aqui é uma matriz quadrada de ordem 2, porque eu tenho 2 linhas, 2 colunas. Matriz quadrada de ordem 3 e assim por diante. O que seria uma matriz linha? Matriz linha é uma matriz que tem apenas uma linha. Simples. O que é matriz coluna? É uma matriz que tem apenas uma coluna. Só para treinar, para lembrar do que eu expliquei na primeira parte da lousa, essa matriz seria quanto por quanto? Uma linha por... Não, 1 por 4. Por 4. Eu tenho uma linha e 4 colunas. Então aqui é uma matriz 1 por 4. E essa seria uma matriz quanto por quanto? 4 por 1. 4 por 1. Eu tenho 4 linhas e uma coluna. Sempre primeiro é a linha, depois a coluna. Número de linhas, número de colunas. E aqui, para finalizar a explicação do conteúdo, do comecinho do conteúdo, uma matriz genérica. O que seria uma matriz genérica? É a localização do nosso número. Por exemplo, se eu tivesse um número aqui, aonde ele está localizado? Ele está localizado na segunda linha, terceira coluna.
Então aqui você não vai ler A11, A12, A13. Você vai ler A11, A12, A13. O que significa isso? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Esse, por exemplo, está na terceira linha, primeira coluna. É como se fosse batalha naval, certo? Aqui, mas de onde saiu esses N's e esses M's que você colocou aqui? São genéricos. Como assim genérico? Reparem que o 1 aqui, ó, o primeiro número é fixo. Então sempre vai aparecer 1. E o segundo número, ele é variável. Então pode ser, ó, se eu fosse continuar, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Então aqui esse N indica que pode ser qualquer número, infinito. Tá? Isso quer dizer. E a mesma coisa aqui, ó. A primeira linha, o primeiro número aqui, ó, ele é variável. E o segundo número é fixo. Por isso que aqui está 1, aqui está 2, aqui está 3. E esse M representa que pode ser infinitos números. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa matriz ela pode ser gigantesca. Mas não compensa fazer matrizes muito grandes na mão hoje em dia. Hoje em dia, eu posso jogar no computador e ele faz o cálculo, um monte de cálculo para mim. Vocês vão aprender a fazer soma de matrizes, subtração de matrizes, multiplicação de matrizes. Isso é muito usado em programação, em engenharia da produção, em contas de administração. Mas aí, quando você fazer faculdade, você vai ver a utilidade prática disso aqui no seu curso de faculdade, tá? Aqui o conteúdo do ensino médio se preocupa em vocês aprenderem a operar o comecinho de matrizes. Então, ó, essa é a parte mais importante. Leonardo, presta atenção agora. Ó. Olha aqui e faz o exercício. Vamos supor que você nunca viu matrizes na vida e pegou esse exercício aqui, ó. Construa a matriz A igual a IJ do tipo 2 vezes 3, sendo A e J igual a I mais J. Você não saberia nem por onde começar. Você vai falar, que é isso aí? De onde saiu isso? Então vamos aprender a interpretar algumas coisas. Primeiro, essa informação, 2 por 3. O que significa 2 por 3? 2 linhas, 3 colunas. Isso. Então você vai fazer a lápis, bem fraquinho no seu caderno, 2 linhas e 3 colunas. E aqui dentro vai ter a matriz A. Matriz A. Aí, em cada cruzamento, você vai colocar um Azinho aqui, ó. Azinho, 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 Azinho. Certo? E aí você vai colocar a localização de cada A. Como assim a localização de cada A? Esse A é 1, 1. O que significa 1 mesmo? Uma linha, primeira coluna. Esse aqui seria o A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Eu estou seguindo, ó, o padrão que está aqui. Ó. Esse aqui, ó, primeira linha, terceira coluna, correto? E esse aqui vai ser como? 2, 1. 2, 1. 2, 2, 2, 3. Muito bem, está preenchido aqui. Mas isso aqui eu tenho que substituir por números. E de onde vão sair esses números? Dessa informação aqui, ó. Do A e J. A e J. Nesse exercício, a fórmula é I mais J. Mas o que significa o I e o J que eu não expliquei ainda? Em qualquer livro de matemática que você pegar, o I significa linha e o J, coluna. Então, eu vou pegar cada item que está aqui, são 6 itens, e vou substituir na fórmula que está lá. Então, olha só o primeiro, A1, olha só o que eu vou fazer, ó. A1, 1. O I vale quanto? E o J vale quanto? 1. Então, eu vou usar a fórmula. 1 mais 1 é igual a 2. Então, esse primeiro aqui, essa primeira célula, ele vale 2. E aqui eu vou começar a colocar a resposta aqui embaixo. E assim eu vou fazer com cada um. Então é simplesinho, só dá um pouquinho de trabalho, mas é simplesinho. O que eu vou fazer agora? Todas as letras valem junto. Não, aqui vale sempre por causa do primeiro. Sempre vai ser J, A e J. Não, o A é porque é matriz A. Eu poderia colocar matriz B, matriz C. Mas IJ. Sempre vale no 1. Não. O primeiro é O I sempre é o primeiro número. Isso, o I é o primeiro número, que é a linha, e o J é o segundo número, que é a coluna. Deixa eu fazer tudo e depois eu vou tirar a dúvida. Aí você vai pegar amanhã tudo que eu estou querendo dizer. Agora eu vou pegar esse, tá? Eu sempre vou fazer assim, primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha. Você também pode mudar a sequência, se você quiser fazer a primeira coluna, a segunda coluna, assim por diante também pode. Ó, continua prestando atenção aqui, por favor. Ó. Agora eu vou pegar o 1, 2.
1, 2. Olha aqui, André. O I vale quanto? 1. E o J vale quanto agora? 2. Então eu vou substituir na fórmula. 1 mais 2. Que é Então você 3. pega a noção pelo segundo número, certo? Porque o primeiro sempre vai ser praticamente 1, se for na primeira Sim, linha. na primeira linha. Aí na segunda linha já vai mudar. Tá? Então, ó, olha aqui, ó. O I vale 1, o J vale 2. A nossa fórmula é I mais J. Então, 1 mais 2, 3. Eu sei que esse aqui está valendo 3. Você vai colocar número negativo aí, professor? Pode acontecer, sim. Isso aí nos próximos exemplos. Tá? Por enquanto eu estou fazendo mais facinho. Agora eu vou fazer 1, 3. 1, 3. O I vale 1. O J vale 3. 1 mais 3. Então eu acho que o pessoal entendeu a mecânica aqui, ó. 4. Agora eu vou fazer a segunda linha. Eu costumo passar um traço para não me perder, até porque essa matriz é pequenininha, 2×3, mas eu posso pedir para vocês uma matriz 3×4. Mas sempre vai ter que fazer essa regrinha aí? Então, esse exercício ele deu 1 mais J. Um outro exercício ele pode colocar 1 menos J, ele pode colocar 2I mais J, ele pode mudar a fórmula. Pode ser vezes também. Mas Pode. colocar Mas tem que dividir isso. 2i. Aí seria 2 vezes O I. o valor do I. Eu como que chama esse 4 aí? Eu vou. Mas aí o 2 é só para te dar a noção de que tem que ser 2 vezes 1. Isso. Eu vou fazer um exemplo com esse. Deixa eu chegar lá. Vale I. E o Ó. 3 vale J. Aqui, ó, Levi. Ó, eu peguei esse, que é 1, 3. 1, 3. O I vale 1 e o J vale 3. 1 mais 3, porque a fórmula é I mais J. Então, 1 mais 3 está lá. 1 mais 3, 4. Agora eu Mas vou. isso aí, sei lá, não tá mexendo você colocou AI igual a 1 I mais J, aí depois 1 mais 1, 2, aí depois 1 Ah, mais 2, é porque o- 4. O AIJ é a fórmula que você vai usando, A certo? fórmula dada no exercício foi essa aqui, Levi. Essa fórmula, certo? I mais J. Aí eu vou pegar cada item aqui, ó, e vou substituir. O primeiro eu peguei 1, o I vale 1 e o J vale 1. Ó, o I vale 1 e o J vale 1. Eu substituí aqui, ó. 1 mais 1 deu 2. O 2 está aqui. Certo. Aí eu vou pegar o próximo item, que é 1, 2. O I vale 1, agora o J vale 2. 1 mais 2, 3. 3. Aí eu peguei o próximo item, 1 e 3. 1 mais 3, 4. Agora eu vou pegar aqui, Levi, ó. 2, 1. 2, 1. O I vale 2. O J vale 1. 2 mais 1, 3. Então esse aqui vale 3. Essa célula vale 3. Agora vou no 2, 2. 2, 2. O I vale 2. O J vale 2. 2 mais 2, 4. 4. E o último, o A, 2, 3. 2 mais 3, 5. 5. A resposta não é esse cálculo aqui, ó. Resposta é a tabela. Matrizes é a tabela. Então a sua resposta, que você tem que colocar a caneta na prova, é essa aqui, ó. Essa matriz. Se fosse fazer coluna. Essa matriz é 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. Ah, mas isso tem que ter sempre, né? Hã? Ou não? Esse 2 por 3? É, ou não? Seria legal colocar no finalzinho, tá? Quer perguntar? Pode perguntar. Professor, na coluna, você pode pedir para passar aqui lá? Na coluna? Eu não entendi sua pergunta, pergunta novamente. Sabe a matriz genérica? Sim, isso Você aqui. vai poder pedir, você vai pedir Mas para pedir- passar, tipo, a gente, na Fazer ao genérica contrário, a gente né? fez ao contrário. Ah, eu te dou a matriz, assinar a matriz e assim, você tenta passar assim. tentar voltar para Isso, uma é. equação. Olha, eu nunca peguei exercício assim, mas talvez possa existir. Talvez. Mas aí eu tenho que ver como que é o padrão dos números. É mais difícil. Eu nunca peguei exercício assim. Tá? Se fosse fazer a coluna, se fosse resolver assim, ó, coluna, como seria? Então, eu tenho que ver o que tipo de matriz que ele pede. Como ele pediu 2 por 3, é 2 por 3. Mas ele pode pedir uma matriz coluna, só de coluna. Não, professor, está perguntando como é que faria para É. resolver. Pra resolver Começando a- fazendo a coluna, é só normal. você seguir a ordem que você quiser. É. Você faz esse e esse, nos primeiros dois cálculos, depois esse e esse. Só que quando você faz o cálculo, você pega o valor que deu e coloca na posição correta. Por exemplo, se você quiser começar pelo 2, Por exemplo, na 3. coluna tem que colocar o 2 em cima e o 3 embaixo. Isso, sim. Se você, mas aqui o 1 deu 2.
Então você tem que colocar na posição que ele se encontra, 2. Entendi. Se você for fazer esse próximo cálculo, esse cálculo nós fizemos aqui, ó. Tá, é o seu segundo cálculo, deu 3. Você vai colocar o 3 na posição do cálculo que você fez. É isso que eu estou perguntando. Tá. Então a ordem que você quiser começar, você aqui escolhe. Mas você tem que colocar o cálculo que você fez na posição certa. Só isso. Tá? Já fazer o exercício 2 de matrizes. Gostaria de perguntar, primeira pergunta, a matriz que ele está pedindo é quanto por quanto? 3 por 2. 3 por 2. São quantas linhas e quantas colunas? 3 linhas e 2. 3 por 2, primeiro linha, depois coluna. Então nesse exercício, ó, risca 3 linhas, 2 colunas. O que mudou do exercício anterior? Lá era A, aqui era B. Então eu coloco B, 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 B e B. Professor, depois que a gente aprender, vai continuar fazendo isso? Vamos pausa. Vamos continuar, tá? Vamos gravando. Ó, aí eu coloquei aqui os Bzinhos, vou colocar o B aqui e vou colocar o posicionamento das letrinhas. Então esse aqui está na primeira linha, primeira coluna. 1, 1. Esse na primeira linha, segunda coluna. 1, 2. Esse aqui está na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Depois que eu preenchi aqui, agora eu vou fazer o cálculo com essa fórmula que foi dada nesse exercício. A fórmula agora é BIJ igual a 2I mais J. Pessoal, silêncio aí, presta atenção na aula, por favor. Ô Levi, presta atenção, por favor. 2I é 2 vezes a letra I. Então vamos lá, eu vou pegar, eu sempre estou pegando linha por linha. Se você quiser pegar coluna por coluna, nada impede. Então eu vou começar por aqui, ó. Eu vou fazer esse, depois esse, depois esse, depois esse. Então eu vou fazer 6 cálculos. B1, B1, 1. 2 vezes 1 mais 1. Repare que o I está valendo 1 e o J está valendo 1. Aí eu tenho que fazer continha. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então eu sei que esse aqui, ele vale 3. Então peraí. Pessoal, silêncio, presta atenção. B1, 2. B1, 2. O 2 é fixo da fórmula. O I continua valendo 1 e agora o J está valendo 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Você está dando 4. Os 3 aí. Presta atenção, pá. Ó, eu passo um risco para dizer que eu estou mudando de linha. Não há necessidade de fazer esse risco. Eu que faço. Não, mas até melhor. B21, B22 assim por diante. B21, B21, o 2 é fixo da fórmula, o I vale 2 e o J vale 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ó, vou fazer direto, depois eu preencho tudo, tá? B22, B22, o 2 é da fórmula, o I vale 2 e o J vale 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. O 2 Esse 2 você tá falando? não, esse é o da forma, mas o I é o que? Vale 2. Ó, Tá, mas por quê? ó, aqui ó, é IJ, né? IJ. Eu peguei ó, primeiro esse, depois esse. Aí eu pulei de linha. Agora eu peguei esse, ó, agora ficou 2, 1. Continua valendo 2 já por causa da forma. Dessa célula. Ó, o 2 continua 2, esse primeiro 2. E agora aqui o I vale 2. Então o I vale 2. O I e o J. O I vale 2 e o J vale 1. Agora, ó, só para seguir a sequência. Agora ó, é 3, 1, certo? Eu peguei esse, 3, 1. O 2 é da fórmula. O I vale 3 agora. O I tá valendo 3 agora. Por quê? Porque agora eu estou pegando esse. Embaixo lá é 3, 1. Ó, O I é sempre I, número, Não, mas J é o mas segundo. se o 2 é da fórmula, esse 3 não serve, não seria ele ser descartado? não. Ó, esse 2 é da fórmula, certo?
Ele automaticamente se transforma no J, então? Não. Ele continua sendo 2. O I, ó, vou fazer assim, ó. 2 vezes I, tá ligado? Porque é duas Ó. vezes o número do I. O I é sempre o primeiro número. Peraí, tô marcando aqui pra O você. 2 já é fixo da fórmula. Não, sim, mas minha dúvida é isso. Ó, peraí, vamos ver se ele entende agora. Ó, ó, I, J, tô substituindo só aqui, ó. Ó, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. É aqui que muda. Cria isso aqui, ó. 3, 1. 3 no I, ó. 3 no I. Entendeu. E 1 no J. 1 no J. Sim, é por causa que eu tava pensando que o 3 era o I já, Não. e o 1 já era o J, entendeu? E agora, para confirmar se você entendeu mesmo, ó. 3, 2. 3, 2. 2 é fixo da fórmula. O I vale 3. E agora o J vale 2. Ah, não, suave. Tá bom? 6 mais 1, 7. 6 mais 2, 8. Seguindo a sequência, ó. 5, 6, 7, 8. Aqui que é a resposta. A matriz é uma tabela. Essa é a resposta do nosso exercício. Bom, vamos agora para o exemplo 3 de matrizes. Construa a matriz C igual CIJ 3 por 1. O que significa 3 por 1? 3 linhas, Três linhas, uma coluna. Se a pessoa quiser riscar para não se perder, ó, 3 linhas, uma coluna. Então a matriz tem que ficar aqui dentro. A matriz C. Como é matriz C, eu coloco C, C e C. Aí vou preencher pelos números. Esse aqui está na primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Já marquei aqui as células, agora é só aplicar a fórmula. Agora nossa fórmula é esse aqui, ó, 3i menos j. Lembrando que 3i é 3 vezes i menos j. Então eu vou pegar um por um aqui, ó. Eu vou pegar o primeiro, 1, C, 1. 3 vezes 1, o i vale 1 e o j também vale 1. 3 vezes 1, 3. menos 1, 2. 2. Então eu sei que o primeiro aqui vai dar 2. Próximo, C2, 1. 3 é fixo da fórmula. Agora o i vale 2 e o j vale 1. Quanto vai dar isso aqui? 6 menos 1, 5. Ó, 3 é fixo. O i vale 3 e o j continua valendo 1. 8. Portanto, a nossa matriz é 2, 5 e 8. Tá? Matriz 3 por 1.